graça e a paz, irmãos. Estamos aqui novamente no nosso Pão Diário e eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, ainda no livro de Êxodo, no capítulo 33, nós vamos ver apenas o verso 9. A Escritura diz: Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Eu quero fazer algumas afirmações óbvias. Primeira delas, Deus fala. E a normalidade da vida cristã é ouvir a voz de Deus. Deus quer falar, Deus está falando, Deus fala todo o tempo. E a Bíblia diz que, tendo Deus outrora falado pelos profetas, agora no Novo Testamento ele fala pelo Filho. Então Deus fala. E eu posso mencionar tantas situações em que Deus falou comigo e trouxe as suas percepções e a sua voz. Tantas vezes, coisas absolutamente pessoais, particulares, minha e dele. E aqui nesse texto, como nós vimos ontem, Moisés decide se aproximar de Deus. E essa decisão foi absolutamente voluntária, não foi por mandamento, não foi por obrigação, não foi porque Deus tenha mandado. Ele quis, ele entendeu que esse ente era um ser relacional. E ele então decide se aproximar desse Deus. A Bíblia diz que ele arma para si uma tenda para comunhão, para relacionamento, fora do arraial, fora dos afazeres e das pressões legítimas de todos os lados. E a Bíblia diz que ele faz isso longe, bem longe do arraial, significando que essa é uma decisão completamente unilateral de se aproximar de Deus. E uma vez que ele entrava na tenda, a nuvem descia. Então, causa é Moisés entrar na tenda. Efeito é a nuvem se manifestar. Então, o primeiro aspecto que compartilhamos ontem é essa percepção desse fluir de Deus gostoso, dessa pessoa inteligente, espiritual que nos envolve. Essa percepção da nuvem é o primeiro aspecto. E isso é preciso se tornar uma experiência para que ninguém entenda que Deus, ou ache que Deus é uma coisa, ou é um objeto, ou é uma ideia, ou é um sentimento. Deus é uma pessoa espiritual. E agora a Bíblia diz que depois de quanto tempo entrando nessa tenda, indo lá e percebendo a nuvem, e gastando tempo desfrutando da nuvem, que esse segundo evento acontece. Ninguém sabe dizer. Mas em algum momento Deus começa a falar com Moisés. Deus fala. E agora a Bíblia não diz que Deus falou, não foi um evento único. Deus falava, era algo corriqueiro, era algo normal, era algo de se esperar. Deus deseja tanto falar com você. Deus deseja tanto fazer ouvir a voz. Deus deseja tanto tocar em assuntos que são seus e dele. E é curioso, há muitos anos atrás, quando eu ainda era noivo da minha esposa, eu cheguei na casa dela uma tarde, isso era, eu creio que sábado, e ela estava em lágrimas. E eu perguntei para ela, o que foi que aconteceu? Me conta. E ela não podia falar, ela só balançava a cabeça, meneava a cabeça em lágrimas. E ela dizia com a expressão que não havia palavras. E de propósito ali, insisti bastante, e depois de um tempo falei novamente, fala para mim, o que aconteceu? O que te incomoda? E ela meneava a cabeça em lágrimas e não dizia nenhuma palavra audível. Depois de bastante tempo eu falei, olha, nós somos noivos, nós vamos nos casar, eu quero te falar que eu não vou sair daqui enquanto você não abrir seu coração, enquanto você não verbalizar o que você sente.
Eu quero ouvir o que você tem para dizer. E depois de bastante insistência, ela então começou a falar, começou a abrir o coração. E eu brinco, né? Até hoje ela continua falando e nunca mais parou. Mas por que que em algum momento ela decidiu falar? Porque eu deixei muito seguro duas coisas. Primeiro, que eu realmente estava interessado em ouvir. Eu queria ouvir. Eu demonstrei isso com a minha atitude. Segundo, eu dava importância para aquilo que ela tinha para dizer. E não interessa o que ela fosse dizer, aquilo seria importante e seria levado em grande consideração. Sabe por que que muitas vezes as pessoas não falam umas com as outras? Sabe por que que muitas vezes eu não falo para alguém? Porque a pessoa não quer ouvir. Porque a pessoa não está interessada em ouvir. Porque ela não vai ouvir mesmo com o coração. Porque ela não dá importância para aquilo que eu tenho para falar. Então por que que eu vou dizer alguma coisa? Sabe? Aqui estão algumas dicas. Por que que Deus muitas vezes não fala? Deus não fala, primeiro, porque nós não queremos ouvir realmente o que Ele tem para dizer. Não estamos realmente focados em querer ouvir o que Ele tem para dizer. Segunda coisa, nós não estamos dando muita importância, ou não vamos dar muita importância para aquilo que Ele tem para dizer, ou aquilo que Ele pode dizer. E terceira coisa, nós não paramos para ouvir. E há um princípio elementar e básico. A Bíblia mostra muito claramente que para alguém ser ouvido, o outro precisa calar a boca, parar de falar. Sabe, nós falamos tanto tempo e durante tanto tempo nós estamos aí nos debatendo e trazendo diante de Deus as nossas necessidades e nós apenas aprendemos, parece que um tipo único de oração, aquele de fazer conhecidas diante dele as vossas necessidades, porque ele tem cuidado de vós. Então nós falamos e falamos o tempo inteiro. Eu quero dizer que Deus deseja falar, mas Ele falará à medida que Ele tem segurança que nós estamos aqui para ouvir. Sabe, a voz de Deus quer ser liberada para você. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer se tornar mais próximo e falar com voz audível. Querido irmão, querida irmã, que você possa ouvir a voz de Deus e demonstrar a Ele, Senhor, eu estou aqui para ouvir mesmo. Senhor, eu estou aqui com o coração inteiro para ouvir. E eu estou aqui demonstrando em atitudes, dando tempo, em silêncio, para ouvir a tua voz. Que Deus possa inaugurar na sua vida uma nova fase, um novo tempo de comunhão, de amizade, de relacionamento entre você e Deus. Que você possa ouvir essa voz que quer ser ouvida e será ouvida por aqueles que a amam e a valorizam. Deus abençoe você e tenha um dia abençoado onde você está. Estamos juntos e a minha expectativa é que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam participar desse nosso devocional. Grande abraço.